Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Oi, gente! Salve sua divina presença! Sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Como diriam nossos amigos extraterrestres, saudações, terráqueos! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual, psicoterapeuta holística, e hoje nós vamos falar sobre a mediunidade, o campo mediúnico e a comunicação com seres extraterrestres. Será que se comunicar com seres extraterrestres é da mesma forma, é a mesma coisa, funciona igual quando a gente se comunica mediunicamente com seres espirituais desencarnados do planeta terrestre? Quando nós estamos falando em extraterrestres, em seres de outros planetas, vidas em outros planetas, nós sempre imaginamos que queremos ver esta presença, assim como vemos aqui, como nos vemos encarnados em Terra. Mas uma coisa de imediato que é interessante a gente entender é que seres que habitam em outros planetas possuem fluidos, energia, a densidade, vamos dizer assim, a matéria destes seres difere muito da nossa. E na grande maioria das vezes, seres que têm como objetivo contribuir para a nossa melhora, para a nossa evolução, são dotados de um corpo, vamos chamar assim, de um corpo com um fluido muito sutil, do qual não suportariam descer, vamos imaginar, chegar em terra com o seu corpo físico. Então, o que acontece? Assim como nós nos desdobramos, nos projetamos nossa consciência, nossos corpos sutis em outros espaços, em outras dimensões, estes seres extraterrestres, habitantes de outros planetas, quando precisam estar em Terra, no nosso planetinha, precisam deixar seus corpos físicos, seus corpos originais, vamos dizer, aquele corpinho usual que usam no seu dia a dia, e vir nos visitar com seus corpos sutis, com corpos espirituais, porque não suportariam a densidade, o peso energético que a Terra possui. Quando nós falamos em densidade, em peso energético, a gente não está dizendo que é uma coisa ruim, que é um carrego. Estamos falando, sim, de um campo energético diferente daquele com os quais os corpos físicos, que é como nós estamos chamando, destes seres, está acostumado, suportaria. Vamos usar aqui o exemplo do homem que precisa pisar na Lua. Nossos corpos, tal qual estão, com as roupas que a gente usa no dia a dia, não estão adaptados, não estão apropriados para o ambiente do espaço da Lua. Por isso, os astronautas têm todo aquele paramento para que possam suportar esta diferença, a diferença deste espaço. Eu usei isso, é claro, eu não sou uma estudiosa nessa área, eu usei isso para que a gente possa ilustrar, porque com imagens a gente entende muito melhor, com ilustrações. E sabem com quem eu aprendi a trabalhar com ilustrações no momento de passar informações? Bingo! Com os nossos amigos extraterrestres. Eles se comunicam conosco muito mais facilmente através de ilustrações, porque uma ilustração diz muito mais do que uma longa explicação. Então, quando nós conseguimos visualizar algo, nós conseguimos ter um entendimento imediato. É algo como ingerir, a gente consegue absorver uma informação pela imagem. E agora nós vamos falar sobre como acontece este contato mediúnico. Como a gente consegue se comunicar, uma vez que os seres abandonam seus corpos físicos, o que nos daria uma comunicação mais direta, aqui como nós temos uns com os outros.
Então, como nós vamos nos comunicar? Você deve estar pensando aí, eu não sou clarividente, eu não sou clareaudiente. Como que eu vou me comunicar com um ser que se projeta apenas em espírito, com seus corpos sutis? Aí é que entra a ferramenta mediúnica. E aí agora você deve pensar, então essa comunicação é apenas para os eleitos, para aqueles que têm o dom da mediunidade. Podemos até dizer que sim, mas então eleitos somos todos, porque o dom da mediunidade todos temos. Claro que alguns têm o dom da mediunidade de incorporação, outros têm a faculdade mediúnica de audição, outros têm a faculdade mediúnica da clarividência, outros têm a faculdade mediúnica da psicografia e por aí vai. E cada um dentro das suas faculdades mediúnicas, suas, porque cada pessoa é diferente da outra e uma pessoa pode sim apresentar diversas faculdades mediúnicas. Um único médium pode ter diversas formas de se expressar mediunicamente, diversas formas de receber mensagens de seres não encarnados. Quando dizemos seres não encarnados, a gente faz aí um apanhado de todos aqueles que não vivem na carne, que não estão vivendo hoje aqui em terra, assim como eu e você, que está aqui me assistindo. É claro, estou me dirigindo especialmente para seres encarnados. Se tem alguém aí com você assistindo junto a este vídeo, um ser desencarnado, é claro que esta informação não se reportou. Brincadeiras à parte, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Quando nós falamos em mediunidade e comunicação com seres extraterrestres, nós estamos falando a mesma coisa quando dizemos mediunidade e comunicação com seres desencarnados. Nós não vamos imaginar que a comunicação através da mediunidade com seres extraterrestres se dará apenas com consciências de altíssimo grau moral. Esta comunicação ela é ampla. Nossa mediunidade não faz um filtro. Só pode se comunicar por este canal aqui seres de moral elevada. A gente já sabe que não. Ou seja, faz parte aqui do canal. E se ainda não faz parte, se inscreve. Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui já está aqui. Todo esse conteúdo já faz parte aqui do nosso canal. Mediunidade, afinidade e tudo mais. Então, quando nós abrimos o campo mediúnico, nós abrimos um espaço para que seres se comuniquem. E ter uma comunicação com seres interplanetários, seres extraterrestres, não é prerrogativa, não é o dom específico de poucos. É um meio possível para muitos. O que há de diferente? Por que alguns manifestam, então, a comunicação com seres interplanetários e outros médiuns não? Talvez por não terem tido ainda consciência de estarem se comunicando com seres interplanetários, talvez por ainda não terem tido, vamos dizer, uma capacidade momentânea de aceitar esta informação. Capacidade, eu digo, intelectual, capacidade emocional, um preparo, um equilíbrio emocional para saber, para entender que está se comunicando com seres interplanetários, sem que isso cause um desequilíbrio no médium, um pavor, um pânico, um medo, e o médium sai correndo da prática mediúnica porque tem medo, porque não acredita ou porque vai pela ideia de outras pessoas de que isso pode ser taxado de maluco, de que está inventando, enfim. Quando nós trabalhamos a nossa mediunidade com integridade, sem escolher, veja bem, é diferente da afinidade. Quando eu falei antes, a mediunidade é aberta. Numa questão de afinidade, se é bom ou ruim, se a intenção é boa ou ruim, se a intenção é positiva ou negativa. Quando eu digo sem escolher, é sem escolher, eu só atendo pretos velhos. Não, eu não recebo
caboclos eu não permito que se comuniquem pelo meu canal mediúnico, porque eu tenho uma coisa com índios eu não aceito. Quando eu digo escolher é neste sentido. Se eu me afinizo, se eu me sintonizo sempre numa boa vibração, não há por que eu escolher com quem eu vou me comunicar. Porque o meu canal mediúnico será acessado por seres que estão sintonizados também para o bem, para o amor, para a caridade, para a construção, para a evolução. É claro que se eu não estou bem sintonizado e eu deixo o meu canal aberto, naturalmente é possível que eu abra passagem para uma comunicação que não seja, vamos dizer, aquela de uma moral tão elevada, com um objetivo tão íntegro, com um objetivo tão altruísta, talvez até com um objetivo egoísta. Eu possa dar passagem mediúnica, passagem em todos os sentidos da comunicação. Para isso, antes de eu estabelecer qualquer comunicação, qualquer contato mediúnico de qualquer monta, de qualquer possibilidade mediúnica, é necessário que eu esteja em equilíbrio espiritual e emocional. Porque o meu desequilíbrio, ao sintonizar, vai sintonizar um canal semelhante. Percebe mais uma vez, tudo parte de dentro para fora. Eu não posso achar que eu posso levar a minha vida em atropelos. Não estou nem aí com sintonia, eu levo a minha vida do jeito que eu quiser, porque eu não estou aí para compromisso. Eu não quero ter compromisso, não quero um compromisso mediúnico, eu não quero um compromisso com a espiritualidade. Como se eu dizendo isso, eu não quero compromisso, eu me isentasse de qualquer responsabilidade comigo mesma, com o meu equilíbrio, com a minha energia e daqueles que estão à minha volta. Quando eu digo, não quero compromisso, não quero assumir compromisso, eu quero dizer o quê? Eu quero viver de qualquer jeito, eu não quero policiar meus pensamentos. Se eu sou julgador, eu quero continuar julgando mesmo. Se eu sou uma pessoa que é desregrada com a minha saúde física do corpo, eu quero continuar sendo mesmo. Se eu não estou nem aí, eu falo mal de todo mundo. Eu uso uma verborragia. Eu não cuido do que eu falo para as pessoas. Eu quero continuar assim, porque para mim tá bom. Aí eu digo, eu não quero compromisso com a espiritualidade, porque precisa de muita responsabilidade para mim. Gente, muita responsabilidade é a nossa evolução. E quando eu olho para a minha evolução enquanto ser, para a minha melhora enquanto ser em evolução, ser em ascensão, naturalmente eu já assumo um compromisso comigo, com a espiritualidade. Quando eu quebro o compromisso com a minha própria espiritualidade, eu já quebrei o compromisso com qualquer outra espiritualidade. Porque não existe a minha espiritualidade e a espiritualidade do mundo. É uma espiritualidade só. Nós somos um com o universo. E isso não é falácia, nós somos um com o universo. É fato, nós somos um. Mas com que universo eu quero ser um? Aonde eu quero sintonizar? Com que você quer sintonizar? Não adianta você dizer, eu não quero compromisso, porque a partir do momento que você diz, eu não quero compromisso, não quero responsabilidade, já assumiu o compromisso com a treva. Já assumiu o compromisso com seres desregrados, com seres que não estão nem aí. Não adianta você achar que está livre, leve, solto, solta, sem compromisso. Por que não? Você está se aliando a algo, sintonizando em algum espaço, em alguma estação, em alguma dimensão. Se liga nisso. Abre os teus olhos enquanto está encarnado, porque tempo sempre haverá. Sempre haverá um tempo. Mas por que não agora? Por que esperar eu desencarnar? Se eu vou ter um trabalho muito maior, porque ainda vou ter que lidar com desapego, ainda vou ter que lidar com a minha falta de compromisso com o meu propósito encarnatório. Olha aí a bagagem. Então, quando a gente fala em mediunidade, nós estamos falando numa educação espiritual. Médiuns todos somos. Agora, por onde e como os seres extraterrestres vêm se comunicar conosco? Vêm se comunicar por intuição, vêm se comunicar por intuição, por inspiração, por audição, vêm falar conosco. Algumas pessoas são capazes de ouvir, de ver como nós vemos espíritos, para quem tem a clarividência, a clareaudiência, ouvir como nós ouvimos os espíritos. Nós somos visitados constantemente e há muito tempo por seres extraterrestres.
Já nas escrituras de Kardec, a gente encontra, se você for pesquisar, você vai encontrar já Kardec falando sobre a existência de seres vivendo em outros planetas e se comunicando com a Terra. Chico Xavier, o avatar maravilhoso que é Chico Xavier, já também nos deixou ali, nos seus anais, nos seus escritos, dizendo que há vida extraterrestre, que há vida espiritual em todo o universo, que nós somos todos espíritos, cada qual habitando em momentos distintos corpos diferentes. Agora, estes seres extraterrestres vêm se comunicar conosco com seus corpos sutis e vêm se comunicar conosco por meio da faculdade, do espaço, do campo mediúnico. Há diferença, sim, quando nós estamos nos comunicando com seres desencarnados, seres que viveram em terra e ainda se mantêm dentro das dimensões da Terra, das dimensões extrafísicas do planeta Terra, mas que ora estão desencarnados e se comunicam conosco, de seres extraterrestres, que nunca encarnaram na Terra, mas são espíritos com outros corpos, vivendo situações diferentes, culturas diferentes, com intelecto diferente, com ideias distintas, com a maneira de se expressar distintas, com a energia distinta, fluido distinto. Os seres extraterrestres, quando se comunicam conosco, deixam marcas muito fortes para que nós possamos identificar. Assim, quando espíritos se comunicam conosco, conseguimos identificar. Sabe, você que já é médium, agora é específico o que eu vou dizer aqui. Você que já é médium e já teve alguma comunicação mediúnica, já incorporou, já ouviu, já viu, consegue distinguir facilmente um espírito de um ser extraterrestre de um ser terrestre desencarnado. Você que não consegue ver, mas consegue ouvir, vai também precisar entender a diferença do campo sutil. Mas, ao ouvir, já vai identificar, porque este ser pode se identificar, dizendo de onde veio. Caso o ser não se identifique, como você pode reconhecer? Quando um ser extrafísico, que nós vamos chamar aqui para englobar a todos, um ser extrafísico, um ser espiritual, se comunica conosco, nós vamos distinguir como? Quando é um ser desencarnado, desencarnado é o ser que esteve um dia habitando a Terra como encarnado. Quando é um ser desencarnado, uma entidade espiritual desencarnada, é uma entidade que se comunica muito semelhante a nós. Se aproxima muito da nossa forma de comunicação, se aproxima muito da nossa energia, do fluido que nós conhecemos enquanto seres espirituais encarnados. A fisionomia também é muito parecida. Plasmam uma fisionomia, um arquétipo muito semelhante ao nosso. E então nós reconhecemos como seres desencarnados. Agora, como eu disse, você que é um médium de incorporação, por exemplo, conhece a diferença entre incorporar uma entidade de luz e, como diz Pai Benedito, um peregrino. Pai Benedito chama de peregrino, diz que são seres errantes, seres caminhantes, aqueles que ainda não encontraram o seu lugar, que seguem atordoados, desnorteados, perdidos, e então encostam ora aqui perto de um, encostam ora ali perto de outro. Realmente, seres vivendo ainda em ignorância de si próprios, às margens da espiritualidade, às margens da evolução. Seres ainda que se encontram sob o véu da ignorância mesmo, ainda no véu, ainda apegados à matéria, ainda emocionalmente muito desequilibrados. Você já deve ter incorporado um ser assim e conhece a diferença entre incorporar um preto velho, um caboclo, e um ser que está em um peregrino.
Assim como você conhece a diferença entre incorporar um peregrino, um preto velho, um caboclo e um Exu. Você sabe distinguir. E agora, quando nós falamos em seres extraterrestres, será que eles vêm incorporar? E como seria este arquétipo? Quando nós falamos em seres extraterrestres, nós não vamos falar em incorporação, nós vamos falar em uma transmissão. O ser extraterrestre, por mais que ele se aproxime, consiga trabalhar como as entidades trabalham, atuando ali atuando diretamente no nosso corpo extrafísico, no nosso duplo etérico, atuando sobre os nossos chakras, se conectando a nós por meio de um cordão, por meio de uma conexão muito forte, energética, não necessariamente vão se comunicar mostrando como falam, mudando a nossa voz. Veja, não necessariamente pode acontecer? Pode acontecer, mas não é necessário para que haja fidelidade na comunicação. O ser extraterrestre ele vai se comunicar, na grande maioria das vezes, de forma telepática. É como se fosse, sabe aquelas traduções simultâneas que a gente vê? Quando ali nas premiações do Oscar, que a gente vê as traduções simultâneas, estão lá aqueles atores maravilhosos, aquelas atrizes fantásticas, dando lá seus depoimentos em outros países, com outras línguas, com outros idiomas. E aqui no Brasil, tem os nossos atores, não menos fantásticos, muitas vezes traduzindo aquilo para nós, para que esteja inteligível para a gente, porque na maioria das vezes nós não conhecemos as línguas nas quais aqueles artistas se comunicam. Então temos alguém aqui traduzindo. Acontece de forma semelhante essa comunicação telepática. O ser fala e o médium repete, traduz, traz aqui, desenha de forma compreensível. Normalmente, estes seres extraterrestres são seres que se comunicam com muita objetividade, usam termos de muito fácil entendimento, são seres muito assertivos, são diretos, são certeiros naquilo que querem dizer, não deixam dúvida e ilustram tudo aquilo que querem mostrar. Muitas vezes se comunicam diretamente por ilustração com os médiuns com os quais mantêm contato. E aí mostram figuras, imagens fixas, imagens como se fossem imagens de vídeo, e o médium imediatamente vai decodificar aquela mensagem e transformar em uma mensagem escrita, falada, como acontece aqui conosco no canal inúmeras vezes. Muito do que nós trazemos aqui são transmissões telepáticas que acontecem no momento da gravação dos nossos vídeos. Assim como acontecem no momento da preleção de abertura dos nossos trabalhos, da nossa casa, Centro Espiritualista Umbandista Pai Benedito das Almas, a nossa casa no físico. As aberturas que acontecem ali também acontecem desta forma. Sempre trazidas mensagens de seres extraterrestres de forma telepática, na qual como uma impressora, só que uma impressora de voz. Entra por um lugar e sai por outro. A informação entra, passa e sai e chega até você. Neste caso, nós estamos falando aqui especificamente de seres extraterrestres, mas seres desencarnados, entidades espirituais desencarnadas também podem e se comunicam da mesma forma. É quando nós dizemos que estamos falando aí da psicofonia. Nem sempre a psicofonia ela vai reproduzir a maneira de falar daquela entidade. O som da voz,
o sotaque daquela entidade, nem sempre. Quando as entidades se utilizam disso, é porque elas querem passar uma maior credibilidade, querem se mostrar, elas querem praticamente ilustrar a sua presença. Elas querem trazer de forma material a sua presença, de alguma maneira. Como a incorporação é algo que para seres extraterrestres não faria nenhum sentido, porque são dotados de gestos e movimentos minimalistas, não faria muito sentido uma incorporação, trazer uma expressão corporal, porque a expressão corporal é mínima, é praticamente inexistente, é desnecessária. Então, no caso de seres extraterrestres, existe um mínimo de expressão, o máximo de assertividade e objetividade. Mas como que eu vou saber quando um ser se aproxima de mim? Como que eu posso reconhecer essa energia? Quando um ser interplanetário se apresenta para se comunicar, geralmente, na grande maioria das vezes, a gente sente uma sensação de um friozinho. É um gelinho. Que antigamente, as ideias antigas diziam que quando eu sinto um arrepio, um frio, eu estou sendo assediado por um ser trevoso. É um ser que vem do frio, é um ser que passa mal. E então, muitas vezes era repelida essa energia. É claro, por ignorância. E veja, a palavra ignorância no sentido literal, não no sentido ofensivo. Ignorar é alguém que não sabe e não vê algo que existe. Então, por ignorância, muitas vezes repelimos a presença de seres interplanetários, extraterrestres. E hoje, com um pouco mais de consciência, um pouco mais de conhecimento, podemos então permitir esta comunicação, nos permitir, acima de tudo, esta comunicação. Quando um ser extraterrestre se aproxima para se comunicar conosco, nós sentimos essa diferença. A diferença que é este leve friozinho, é semelhante, não é o frio do ar-condicionado, não é o frio de quando abrimos a geladeira, é um friozinho que a gente sente como se fosse de dentro para fora. Não é um frio que incomoda, mas é diferente da nossa temperatura corporal. Se difere e a gente percebe isso no campo energético. Percebe essa diferença de temperatura. Uma outra forma que eles encontram de se comunicar, de mostrar a diferença e que nós encontramos de reconhecer é a sutileza da energia. É como se o ar se tornasse leve. É muito leve a proximidade. Quando uma entidade espiritual desencarnada se aproxima de nós, nós sentimos isso visceralmente, nós sentimos um leve peso corporal. Seres extraterrestres não trazem este peso corporal. E aí por quê? Nós já falamos aqui. Não há esta comunhão física corporal para se expressar. Os seres espirituais de entidades desencarnadas sempre trazem esta movimentação corporal, mesmo aqueles que se expressam sentados às mesas kardecistas, às mesas espíritas, ainda estes trazem trejeitos, trazem arquétipos, mesmo que sejam arquétipos sentados, com as mãos espalmadas nas mesas. Observe que há uma grande diferença. A nossa observação, quando nós nos colocamos como seres observadores, estudiosos de nós mesmos, conseguimos reconhecer a nossa própria energia, nosso próprio arquétipo, nossa própria maneira de falar, nosso próprio invólucro, nosso próprio reservatório intelectual, nosso entendimento, nosso conhecimento. Quando nós somos conhecedores de nós mesmos, de nós mesmas, fica muito mais fácil reconhecer quando um ser se aproxima
para se comunicar com a gente. Quando nós não estamos nem aí para nada, não queremos saber de nos reconhecer, de nos reformar, de saber o que é que eu sei, o que é que eu não sei, e eu vou deixar isso para depois, ou para quando eu ficar mais velho, ou para quando eu desencarnar, e tem tempo ainda. Quando eu procrastino a minha própria evolução, eu de fato não vou saber distinguir. Pode chegar aí um mago trevoso, pode chegar uma mente inteligentíssima, maligna, como pode chegar Chico Xavier tentando se comunicar comigo, que eu não vou saber distinguir quem é quem na fila do pão. E vou me comunicar da mesma forma. E posso ser fascinada da mesma forma por um ser ignorante, por um ser de mentalidade inteligente, mas maligna, como por uma consciência superior. Jesus Cristo pode tentar se comunicar comigo que eu não vou saber que é Ele. Porque eu não conheço o meu próprio campo energético, eu não me conheço, eu não me reconheço. Eu não estou cumprindo o compromisso comigo mesma. Então eu não posso querer reconhecer uma entidade. Eu não posso querer fazer distinção entre os outros seres se eu não faço distinção daquilo que acontece comigo. É isso mesmo, virou e mexeu, andei para lá e andei para cá e voltei no mesmo ponto. Reforma íntima, autoconhecimento, evolução, é isso mesmo. Dedicação, tudo parte da nossa evolução, tudo parte da nossa evolução. Nada vem de fora. Eu não posso esperar que um ser extraterrestre, com sua grandiosidade extradimensional, venha me inundar com a sua sabedoria, com a sua sutileza, e a partir de então eu me torne um ser especial, ascensionado, sutilmente elevado. Isso jamais vai acontecer. Jamais. Como disse o Tranca-Rua das Almas, não há lógica em colocar água limpa, filtrada, em um jarro sujo. Que vantagem a gente leva? Voltamos à estaca zero quando fazemos isso. Para eu pensar em me comunicar com seres ascensionados, antes eu preciso acender, nem que seja um pouquinho. Começar a acender, clarear, acender em mim a chama da evolução, buscar a minha própria evolução, buscar o meu equilíbrio. Então anota aí, o fluido dos ETs é notadamente sutil e a sua fala é assertiva. Ponto, é isso que você precisa saber para distinguir. Seres desencarnados possuem arquétipos, se comunicam de forma muito semelhante à nossa e têm um campo energético mais denso. Por onde estes seres se conectam para se comunicar conosco? Pelos chakras, na maioria das vezes os seres se comunicam todos por esta fonte que tem atrás da nossa nuca. Em sua grande maioria, é um ponto onde os seres encontram para se comunicar. É um dos pontos principais. Então, quando a gente às vezes sente um pezinho na nuca, um leve, um sutil aperto na nossa nuca, percebemos, opa, é por ali a comunicação vai acontecer. Comunicação auditiva, sentimos às vezes um som, ouvimos um som diferente, um sonzinho que não é aquele zumbido incomodativo que a gente pensa, eu sinto um zumbido no ouvido, então acho que são seres extraterrestres. Não, é melhor você buscar uma consulta médica antes de tudo. É um movimento muito sutil, um leve tilintar. No meu caso, eu sinto, e eu sempre brinquei, desde sempre, eu sempre fiz uma piada, vamos dizer, saudável com relação a isso. Eu sempre digo, opa, sinal de fax chegando, não é aquele sinal de fax enjoativo, é um sinal muito sutil, muito leve. Comunicação, realmente. É alguém pedindo comunicação, me chamando atenção para se comunicar. E eu sinto levemente, não me incomoda, não me atrapalha, e quando eu atento e presto atenção, para. Sinal de fax é antigo, se você é bem jovenzinho e não conhece, vai buscar entender o que é o sinal de fax. Né? O sinal de fax era uma mensagem que a gente passava, não vou te dizer aqui o que é, vai procurar saber. É bom saber também como a gente se comunicava, né?
em tempos ainda não tão modernos. É mais ou menos como aquela expressão de não caiu a ficha. A ficha era do telefone, né? Que era utilizado uma ficha. Então, quando não caía a ficha, a gente não conseguia entender ou falar, não se comunicava. Quando a gente diz hoje, opa, não caiu a ficha ainda, não deu tempo de se comunicar, de entender. Mesma coisa aí tá o sinal de fax. Gente, o nosso assunto, é claro que ainda não se encerrou por aqui. A gente ainda vem com este assunto muitas vezes. Nós íamos ainda falar muito sobre isso. Mas agora, diz para mim aqui, você já teve algum contato mediúnico com seres extraterrestres, com seres desencarnados? Já teve? Conta pra gente como foi. Divide pra gente aqui a sua experiência, é importante. Não guarda para você aquilo que você sabe. O conhecimento não vale nada quando fica na gaveta. É como você comprar um livro e guardar numa gaveta. De que adianta aquele livro? Você precisa ler e depois passar este livro adiante. Conhecimento é a mesma coisa. Conhecimento parado deixa a sua vida estagnada. Você precisa ler, entender e passar adiante. Seu conhecimento precisa viajar, ganhar mundo. Então divide conosco aqui as suas experiências também. Alguém em algum lugar deste planetinha pode estar precisando saber da sua experiência, saber aquilo que você tem para contar, e vai fazer toda a diferença na vida desta pessoa. Pode abrir um portal na vida desta pessoa. Não pense que o que você tem para dizer é menos importante. É muito importante o seu depoimento, a sua experiência. Eu aqui venho sempre dividir a minha experiência, aquilo que eu tenho a oportunidade de experimentar em terra e também fora dela. E você? O que tem para contar para nós? Lembra de deixar aqui aquele joinha. É importante para a gente saber se o conteúdo está de acordo, se o conteúdo está agradando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o nosso assunto ainda tem pano para manga. Eu agradeço a sua presença, sua confiança e deixo aquele meu abraço de alma.